Imagina só, você abre uma tumba, esperando encontrar paz, tranquilidade, mas dá de cara com uma múmia com o rosto retorcido num grito eterno. Isso não é coisa de filme, não. É a pura realidade. Algo que bota em xeque tudo o que a gente acha que sabe sobre o passado. Vem comigo nessa jornada para a gente desvendar esses enigmas arqueológicos perturbadores e questionar as histórias que sempre nos contaram. Lá no Egito, no meio de múmias com aquela cara de paisagem, uma se destaca, a múmia que grita, com o rosto congelado numa expressão de pura agonia. Essa múmia, encontrada em uma necrópole egípcia, tem intrigado arqueólogos e historiadores por décadas. Seria um príncipe, condenado a uma morte horrível, ou talvez um nobre que caiu em desgraça. As teorias são muitas, desde envenenamento até ter sido enterrado vivo. Alguns sugerem que ele pode ter sido vítima de uma conspiração palaciana. Enrolada em pele de ovelha, considerada impura nos rituais, essa figura foi marcada. A escolha desse material pode indicar uma tentativa de desonrar o morto. Seria um aviso, ou quem sabe, uma punição. Talvez uma mensagem para os vivos sobre as consequências de desafiar o poder. A perícia até dá umas pistas, mas resposta que é bom, nada. As análises científicas revelam detalhes, mas o mistério persiste. A múmia que grita continua sendo um baita enigma. Sua expressão de dor e desespero é um lembrete silencioso de um passado sombrio. Ela desafia o que a gente entende sobre as práticas funerárias da antiguidade e as possibilidades brutais daquela época. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade, mas o enigma permanece. Em 2018, lá em Alexandria, descobriram um sarcófago preto gigantesco, que deixou o mundo todo de cabelo em pé. A descoberta foi um verdadeiro choque para a comunidade arqueológica e para o público em geral. Lá dentro, nada de tesouros, mas sim 3 esqueletos mergulhados num líquido vermelho nojento, para não dizer outra coisa. Esse líquido misterioso intrigou os cientistas. A imponência do sarcófago contrastava totalmente com o conteúdo macabro, gerando um debate daqueles. O que poderia ter acontecido com essas pessoas? Seriam soldados? Ou vítimas de alguma tragédia? As teorias começaram a surgir. Os crânios mostravam sinais de trauma, o que só aumentou o mistério. Cada detalhe parecia contar uma história diferente. Essa descoberta é um lembrete de que o passado, muitas vezes, entrega seus segredos em embrulhos bem inesperados. E cada descoberta nos leva a questionar mais sobre a história da humanidade. Lá em Abidos, hieróglifos que parecem máquinas modernas alimentam teorias de astronautas da antiguidade. Coisa de louco, né? A teoria do palimpsesto diz que essas imagens são, na verdade, uma mistura acidental, resultado de inscrições que foram refeitas por cima das outras. Mas o debate não para. Será que essas formas são pura coincidência? Ou seriam provas de tecnologias perdidas no tempo? Em Taposiris Magna, uma múmia com um amuleto de língua de ouro nos dá uma espiadinha nas crenças da antiguidade. Acreditava-se que essa prótese divina permitia que o morto falasse diante de Osíris, garantindo assim uma eternidade abençoada. Imagina só. A tumba de Tutankhamon, descoberta lá em 1922, pode ainda guardar muitos segredos. Gap 2. Exames de scanner sugerem que existem câmaras secretas, que poderiam, quem sabe, abrigar a rainha Nefertiti. Resultados conflitantes jogam uma dúvida no ar, mas o mistério dessas câmaras escondidas continua firme e forte. A tumba de Tutankhamon pode, um dia, revelar o local de descanso final da enigmática rainha do Egito. Saqqara, uma necrópole gigantesca, não para de surpreender com descobertas recentes. Centenas de sarcófagos intactos revelam uma indústria funerária que bombava,
e uma continuidade religiosa impressionante. Essas descobertas estão reescrevendo o que a gente sabia sobre o papel de Saqqara na história mais tardia do Egito. Saqqara é uma cidade silenciosa, cujos segredos, só agora, começam a ser revelados para o mundo. Em 2020, descobriram uma múmia enrolada em papiro com símbolos totalmente desconhecidos. Esses símbolos não se encaixam em nada conhecido, parecem diagramas ou até fórmulas matemáticas. Que doideira! Será uma língua perdida ou um código secreto? O mistério só aumenta. Linguistas e criptógrafos agora têm pela frente o desafio de decifrar esses pergaminhos enigmáticos. Boa sorte para eles! Entre as múmias de animais que a gente já conhece, algumas simplesmente desafiam qualquer classificação, parecendo criaturas míticas, quase como se tivessem saído de um livro de lendas. Essas anomalias botam em xeque o que a gente sabe sobre o conhecimento zoológico dos antigos. Seriam espécies deformadas, alguma pegadinha da época, ou provas de criaturas que sumiram dos registros há muito tempo? Em 2023, uma tumba com artefatos que não batem com a época foi descoberta, desafiando as linhas do tempo da história que a gente conhece. Os arqueólogos ficaram perplexos ao encontrar objetos que pareciam não pertencer àquele período. Um caixão de vidro reforçado continha uma múmia com trajes e objetos que pareciam modernos. Era como se alguém tivesse viajado no tempo e deixado pistas. Tipo, como assim? Os cientistas estavam atônitos, tentando entender como esses itens foram parar ali. As teorias vão desde uma baita farsa até viagem no tempo, com alguns sugerindo que pode ser uma evidência de civilizações avançadas que existiram muito antes do que imaginamos. E o povo já começou a especular horrores. As redes sociais estão fervendo com teorias e debates sobre o que isso pode significar. A análise científica está rolando e os pesquisadores estão usando tecnologia de ponta para desvendar os mistérios dessa descoberta. Se for confirmado, as implicações são gigantescas, daquelas de mudar tudo. Isso pode reescrever os livros de história e mudar nossa compreensão do passado. Essa tumba pode nos forçar a repensar toda a história da humanidade, questionando tudo o que sabemos sobre nossas origens e evolução, sugerindo um passado muito mais bizarro do que a gente jamais sonhou. Quem sabe que outros segredos ainda estão escondidos, esperando para serem descobertos. Viajamos pelo tempo, desenterrando mistérios que desafiam a nossa história, que mexem com o que a gente achava que era batata. Esses enigmas são pistas cruciais na grande investigação que é a história da existência humana. Tipo um CSI da antiguidade, os ecos do passado moldam o nosso amanhã, nos incentivando a continuar procurando, a continuar questionando. Afinal, a curiosidade é o que nos move, não é mesmo?